Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Ana Lu, para você que gosta de surpreender. Semijoias que vão exaltar seu brilho e beleza. Moda praia para arrasar na piscina, na praia e ficar com aquela marquinha incrível. Lingeries para você se sentir ainda mais diva. E ainda, a Ana Lu trabalha com Sexy Shop para apimentar a sua relação e sair da rotina. Além de atendimento especializado em sexualidade, com a coach Gabriela Toledo. Ana Lu, na 7 de setembro. Fone 99688-6968. Olá, uma excelente noite de terça-feira para você acompanhando a programação da Lagoa TV. É mais uma edição do Roda de Conversa, hoje bem especial para você que é leitor, apaixonado pelos livros, por revistas ou até mesmo por informações aí da internet. Então vem com a gente porque hoje nós vamos falar com uma galera que adora livros, que adora cultura e que quer proliferar isso no nosso município, na nossa região, através do sebo. É isso mesmo. Vamos convidar então com muito carinho, apresentando Ida Costa. Seja bem-vinda. Boa noite, Silvana. É um prazer estar aqui e para falar de cultura muito mais. Com certeza. Juan Barreto. Oi, meu amor, quanto tudo tempo, bem? bebê. Adoro. Seja bem-vindo mais uma Muito vez. obrigado, pessoal, por me convidar de novo, né? Acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né? E é isso aí, gente. Sempre bem-vindo. Da Ibope, né, bebê? E deixei por último, mas porque também a gente vai trazer uma grande novidade, né? Juan, Ida... A Dani Polo, a nossa comunidade já conhece, sabe o quanto ela é engajada pela cultura no nosso município, trabalha há muito tempo elevando, em especial, né, as nossas artes rio-grandenses. E agora, então, como presidente da Associação Amigos da Casa da Cultura de Lagoa Vermelha. Bem-vinda, Dani! Obrigada, boa noite, Silvana, boa noite a todos. Obrigada pelos elogios, né? Acho que não é tanto assim, mas enfim, nós tentamos. Sim, canta muito. Tentamos fazer o que podemos. Maravilha. Então, anteriormente, né, quem estava à frente era o Flávio, né? Sim, Ida, Flávio Arendt. que não pôde estar hoje presente devido às situações da saúde, né? Exatamente, uma gripe bem forte, pegou o rapaz. Então agora quem assume, né, à frente da associação é a Dani Polo, juntamente com várias pessoas, vários voluntários que são apaixonados por levar cultura a você. E hoje, dia 7, galera, é o dia do leitor. E a gente quer falar sobre essa novidade que Lagoa Vermelha amou, né, Ida? Com certeza. Deu para comprovar isso na Feira do Livro, a última que teve no município. Sim, foi um grande sucesso. Nós fizemos a campanha Livro Amigo, né? Arrecadamos muitos livros com a comunidade e destinamos esses livros para 4 entidades: a CCLV, a Sanlave, a PAI e o Lar da Menina. O valor arrecadado, então, foi dividido igualmente para entre as 4 entidades. entidades, exato. E foi assim uma venda, né, Juan? Incrível. Foi, realmente foi. A gente se surpreendeu, né, Ida?
Sim, Até porque foi. eu não lembro o valor, mas eu acho que o valor estimado era R$40, eu acho, né? A gente tinha pensado assim, olha, se der 50 pila pra cada entidade, tá bom, né? Foi muito, sabe? Foi muito. E acabou que, nossa, esse valor triplicou, enfim. E pra nós foi uma surpresa, desculpa. E foi gratificante, né? Foi algo que realmente mexeu com o psicológico de cada um que trabalhou lá na feira. Foi muito legal. Muito bacana. E como é bom saber que as pessoas, elas leem os seus livros, né, Dani? E propiciam que outras pessoas também possam ler. Afinal de contas, o sebo vem de doações. Claro, tu sabes que nesse primeiro momento do acontecimento do sebo, eu ainda não estava como presidente da associação, e no dia, inclusive, eu estava participando e envolvida com um evento de uma outra entidade, que eu também faço parte, então não pude participar efetivamente naquele momento. Sim. Eu fiquei muito surpresa quando, nas reuniões posteriores, o pessoal relatou como foi que as pessoas se envolveram, que levaram livros, que compraram, que os mesmos que doaram num instante voltaram para comprar outros depois, e que realmente a venda foi significativa. E eu fiquei surpresa e bem feliz com a nossa cidade, porque eu já não via esse perfil. Não imaginei que as pessoas fossem se envolver e comprar livros. Significa que leem ainda bem que ainda leem, né? Que bacana. Ida, outro evento que vocês também foram, marcaram presença como associação e levaram junto o sebo foi o Lagoa Rock Fest, na sua segunda edição da Associação dos Motoristas. Exatamente. Foi uma experiência muito boa, porque a gente viu gente de fora, conheceu o pessoal das bandas e etc. Não tivemos uma venda tão significativa lá, mas assim, o fato de estarmos lá e de divulgarmos, de as pessoas ficarem com contato e etc, foi muito bom. E nós não estivemos lá também só com os livros, nós estivemos com o estúdio fotográfico do Juan, né? Maravilhoso. Então, assim, isso tudo foi muito simbólico, foi muito envolvente. A gente gostou muito dos dias que a gente passou lá. E como é importante estar presente, né, Dani? O estar presente, o mostrar que a associação está mais viva do que nunca. Exato. Sem dúvida, porque no nosso município a associação é algo, apesar de nós já estarmos envolvidos nisso há 3 anos. Esse é o terceiro ano, quarto ano já? Fizemos 3 anos. 3 anos. É algo muito novo. Muita gente não sabe que existe, não sabe como acontece, para que funciona, né? E obviamente, ainda que, como já foi dito, a venda de livros não tenha sido significativa no Lagoa Rock Fest, quem esteve lá viu, pelo menos chamou atenção, porque também tinha uns CDs para vender. O pessoal que gosta do rock foi lá dar uma olhadinha no CD mais antigo que estava lá, que fazia tempo que não via, né? Que hoje a gente só na internet mesmo, a gente já não tem mais o hábito do CD físico, e eu acho que de alguma maneira quem foi lá perguntava o que era. Então, mais algumas pessoas ficaram conhecendo que existe uma associação de amigos da Casa da Cultura e para que ela serve. Maravilha. Rony, nós temos algumas fotos separadas. Dá pra gente dar uma olhadinha? Que a gente mostra também um pouco do trabalho do Juan Barreto. Photograph. Vamos dar uma conferida. Ele que fez um trabalho maravilhoso com os livros. Muito obrigado. Qual o nome da modelo? Vamos valorizar ela também? Ele foi a modelo. Olha que, gente, que lindo o trabalho de fotos para divulgação do sebo da associação. Um beijo pra Ellen. Lindo. A Ellen é maravilhosa. A Trabalhou gente, muito realmente também conosco na Feira do Livro. a gente pensou nos templates pra fazer pro sebo, porque a gente sabe que hoje a divulgação e a estética, né, de um Instagram, enfim, porque é através do Instagram, né, que nós vendemos os livros, ela conta tudo. Então eu chamei a Ellen, né, que faz parte da associação, uma menina incrível, maravilhosa, uma deusa mesmo. E a gente chamou ela pra ser fotografada e fazer parte da divulgação. E acabou que deu certo, né? E a gente já conseguiu vender alguns livros e estamos aí, na luta, né? Com certeza. E, inclusive, se precisar, a gente envia para outros municípios também. É verdade, A gente faz Pessoal dos municípios vizinhos, se quiserem encomendar algum livro. É importante, né? E o mais incrível é em relação aos valores, né? Porque como a gente já sabe que segunda mão, mas incrivelmente bem cuidados, mas um valor aí que é a partir de R$5, né? E tem A partir de, o Juan que está mais a par agora. É de 3 a 20 reais, se eu não me engano. Passou ali agora, mas se eu não me engano é de 3 a 20 reais.
E a gente colocou um valor, porque é um valor simbólico, querendo Sim. ou não, é um valor simbólico. Eu tava conversando com a Ida esses dias, e a gente falou sobre a questão de como que estão os livros, né? A gente cuidou muito pra ver o que serve, muito entre aspas essa palavra serve, pra venda, o que não serve, enfim. E a gente acabou vendo que as pessoas que doaram, elas se preocuparam muito sobre a questão de que se o livro tava rasgado, se o livro tava manchado, às vezes até amarelado, sabe? Que acaba acontecendo isso pelo livro ser velho. Mas algumas pessoas gostam, inclusive. Exatamente. Livro Não, amarelado, nossa, é eu uma sou uma característica. pessoa que gosta. E a gente tava olhando até os que estão agora no template na grade do Instagram, eles são os mais atuais, né? Que a gente tá postando ainda. Mas aqui eu acho que não dá um mês, porque eu tô postando em torno de 5 livros por dia, né? Pra gente até pra ter um engajamento bom, Claro. toda aquela questão de marketing, né? Vai começar a vir os mais antigos, que pra mim são os melhores, Xodós. né? São os xodós. O Com que tu certeza. poderia destacar, Ida, que tem neste repertório, entre aspas, de livros? Nossa, é muita coisa. Tem muita literatura brasileira. Nós temos os nossos clássicos, né? João Guimarães Rosa até acho que não tem. Mas assim, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Castro Alves. Castro Alves é português? É. É português. Castro Alves é português, mas temos Castro Alves também. Temos bastante literatura internacional também. Temos o que eu chamo assim do... Eu chamo de literatura temporária, mas não é esse o termo. Eu acho que isso está errado. Mas aquela coisa que vira moda, assim, ó, que todo mundo lê, sabe? Então, assim, uma coleção dos vampiros. Ah, tá. Temos Isso, J.K. Rowling, Harry Potter, né? Sim, J.K. Rowling. sim. Tem bastante disso e a juventude gosta muito. Tem uma Agatha, esqueci o sobrenome dela, é uma inglesa, eu acho, ou americana, não tenho certeza. Agatha, Christie, não não, Agatha Agatha Parrott. Parrot, essa mesmo. A nossa produção, perfeito. participando. Paulo vamos! Coelho também tem. Paulo Coelho. Paulo Coelho tem... Todos os livros dele. Pra Nossa. deixar claro, só pra quem quiser comprar. São mais de 300 livros. É Mais de verdade. 300 livros São mais de atualmente. 300 livros. E todos doados. Todos doados. Todos doados. Todos doados. Que maravilha. Deixa eu mandar beijo pra esse povo que tá nos acompanhando. O Zenair. Ai, Oh. excelente. Zenair. O Zenair é o criador do Clube do Livro no Facebook, que todos nós somos membros, né? E a gente quer uma hora dessa fazer uma grande atividade com o Zenair, inclusive. Isso aí, Zenair, você merece. Você é um... verdade. Né, Batalhador pela cultura. Tem Um muita ícone. cultura, tem muito conteúdo, o Zenair, e é um poeta, né? Sim. Esse menino com seus poemas. Seus O Marcos também. Roberto Nepomuceno, beijo, Marcos. O Jonei dos Santos, a Franciele Moraes. O Cleverson Alves assistindo, não acredito. Você Sempre, viu? Boa noite, né, professor. bebê? Boa galera representando a cultura. O Cleverson mandou um recadinho. Boa noite, queridos. Parabéns pelo belo programa. Todos os convidados e a apresentadora, pessoas comprometidas com a gestão cultural e a democracia. Estamos desenvolvendo um trabalho sensacional na comunidade lagoense. Adoro. A gente também adora, inclusive, o Cleverson, que faz parte, né? Faz parte da associação. associação. É um dos nossos associados. O Zenair, ele falou o seguinte: Castro Alves foi um poeta brasileiro nascido na Bahia. Ah, olha aí. Peraí. Errei. Corrigindo a gente em público. Valeu. Obrigada. Então, forte abraço. O Acordamos Ediel, todos. o Ediel também tá com a gente. Parabéns, Silvana, pelo programa. Obrigada, querido. E a galera pode participar, pode interagir, pode falar o seu poeta, o seu autor, né? Predileto. E por quê? E por... e porque é E bom. por quê? Dizer por quê. Imagina a caixa de Ninguém mensagem. fale o meu, tá? Tá, qual que é o seu? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Por que, da Costa? Nem precisa responder, né? Ele traduz tudo que eu queria dizer sobre o amor. Não precisa Ai, lindo. responder. Vira música, né? Vira música. Tudo vira música. Tudo vira música. Doeu um pouco agora aqui, sabe? Érico, Ai, veríssimo porque é gaúcho. Falou Ah, eu sou um pouco Não. bairrista. Não? Não. Não. Não, ai, pelo O quê? menos... Esse é o Érico Veríssimo.
Programa mais de gafe que a Lagoa TV O vai que ter. aconteceu? Ela falou Vinícius de Moraes. Carioca. Fazer um compilado depois, tá? Se vocês quiserem. Tem make-off? Tá, É, maravilhoso. gente, por favor, quem tá assistindo ou acompanhando, então lê. O Vinícius de Moraes é uma coisa, Érico Veríssimo é outra, tá? Então, Não É mistura. outra. Mas essa confusão é bem comum. É. É bem comum, com certeza. Amenizando agora. Não é amenizando. Eu já vi isso. Tô brincando. Eu já vi Mas- isso em jornal de circulação nacional. É. Sim, é uma. Nossa. Eu não sei porquê, mas é uma. É que eu acho que associa. O nome é Tu associa muito a questão do nome. só Lembra? pelo nome. Sim. Lembra? Enfim. Eu não sei porquê, porque Vinícius de Moraes e. Sem contar que e ele é Érico literatura Veríssimo. totalmente diferente, né? São Exato. literaturas Nossa, que por totalmente sinal, opostas. Érico Veríssimo é genial. Genialíssimo. Gente, é muito bom. No tempo e o vento. Como nós É. temos coisas boas brasileiras. Temos né? muito. Como Bem a gente escritas. Bem, o Paulo é um que vendeu, foi um dos que mais vendeu livros internacionalmente, mais traduziu livros, foi uma loucura, né? É a literatura mais traduzida, de fato, desde há Coelho. muito, foi Paulo Coelho. Uhum. Tornou-se uma leitura muito comum, considerada como, na época, a leitura mais antiga que se falava de folhetim. Eu lembro que os meus professores na faculdade faziam uma comparação assim, que era aquela leitura que todo mundo lia. Todo mundo lia em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, por isso, talvez ele tenha se tornado também tão popular, né? Também. Outro que todo mundo leu, pelo menos a maioria das pessoas, foi Machado de Assis, né? Nossa, Machado de de Assis. é. Eu me marcou muito o meu primeiro livro que eu li assim e tive me aprofundei e consegui me entregar, porque eu tenho muita dificuldade eu sou meio imperativa, então eu tenho muita Sim. dificuldade, né? Jura? Não sei se percebe-se, Será? mas eu tenho que estar aqui, eu tenho muita dificuldade de me prender a alguma coisa assim. E então, como nós tínhamos que fazer um teatro na escola, sobre o livro, foi algo que me marcou. E se tem uma frase que às vezes eu até uso em fotos até hoje, isso quando eu tinha 12, 13 anos. Olhos de oblíquos. cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Já sabia. Pra vida, meu amor. É ver pra vida. E essa frase me marcou de uma forma, e eu acho que, como é bom levar essa leitura nas escolas, e o município tem feito um trabalho legal nas escolas em relação à leitura. Eles fazem uma leitura. Ano passado eles fizeram tipo um cinema, assim, foi feito um cinema. Aham. E daí eles apresentaram como não é como teatro, fizeram uma minissérie, Sketches? tipo uma minissérie, Tipo sketches assim. de cada um. E esse ano foram feitos livros. Então, que bom que isso tem sido realizado, e eu acho que pode ser ainda mais forte, né, Aham. Ida? Sim, com certeza. Eu acho que eu sempre tem uma coisa muito interessante nessa coisa do livro virar filme. E quem tem o hábito da leitura sempre gosta mais do livro, né? É verdade. Mas eu li O Senhor dos Anéis e depois eu vi os filmes e daí faltava um pedaço, me dava um desespero, sabe? Mas assim, ó, é muito bom. E assim, quem não lê, às vezes comete pequenos pecados, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa comentar que filme tão legal aí, ó, agora apareceu um cara aí, escreveu um livro sobre o filme. Não, o filme era baseado no livro. Sabe? Então, assim, E é que às vezes o filme, pra poder prender, né, os hiperativos, ele tem que acaba romantizando um pouco também, né? Às vezes acaba agregando coisas ou tirando coisas, até porque um livro e tu reunir tudo aquilo em 1h30, 2 horas de filme, impossível, né? Os livros da J.K. Rowling, do Harry Potter, acho que todo mundo já assistiu. Todo mundo sabe que eu sou Potterhead. Sou Potterhead nato, falo até com o filme, gente, desculpa. No nível. Eu não vi meus óculos redondos hoje. Eu gosto muito da produção pela questão de que eles seguiram muito a risca, o que o livro fala. Não colocaram algumas coisas, mas não retiraram.
Isso eu achei muito legal. Eles colocaram o necessário e não retiraram. E isso é muito legal, porque se alguém nunca leu Harry Potter e acabou assistindo, e acho que todo mundo já assistiu algum filme do Harry Potter, né, da saga, sabe que os filmes são bem produzidos e eles têm muita base literária ali, sabe? Então a J.K. Rowling, ela participou, lógico, né, de cada gravação, e ela quis seguir, porque então você consegue fazer aquela comparação, sabe? Enquanto você lê, você consegue ver aquela coisa visual, não só imaginária, sabe? Eu acho muito legal isso. Na minha escola, a gente tem os projetos vivenciais e tudo mais. E por trimestre, agora no ensino médio, não sei como funciona no fundamental, que eu nem lembro. Mas assim... Nossa, é muito velho. Tudo bom, meninas, tudo bom. Tô terminando o terceiro, né? Vou pro terceiro agora, ainda bem. A gente tem com a professora, com a de literatura, cada trimestre a gente tem um livro. E ela entrega literatura brasileira. Então, A Senhora, O Tronco do Ipê, Noites na Taverna. E então ela entrega pra cada grupo. Você precisa fazer uma análise literária e toda aquela parte estética, né, que tem. E daí tu tem que representar aquele livro de alguma forma, tem que contar aquela história. Então, tipo, é meio que você se obriga a ler o livro, senão tu não vai ter como você apresentar o trabalho. E é muito bom. O último livro que a gente fez foi Noites na Tavernas e a gente tem 2 pra vender, né, no sebo. Temos. Eu amo falar isso, gente, que eu... Gente do céu, eu estudei Noites na Taverna. E cada um pegou um capítulo do livro, né? E daí tinha que recriar, contar, ou por forma de teatro, ou por forma de vídeo. A gente faz por forma de vídeo, eu e foto. Mas eu acho legal isso nas escolas que eu tava comentando antes, porque a gente começa a entender que a gente tem cultura no país. Eu não sei, talvez seja errado, né, e tal, e vocês não briguem comigo, vou falar que eu sou mais novinho aqui, tá? Porque sempre brigam comigo quando eu falo isso. Mas nós, da minha idade, 17 anos, a gente tem um problema muito grande, questão cultural. E quando a gente chega na escola e a gente é apresentado desde Bernardo Guimarães a tudo mais, é um baque, você não entende, isso é chato, isso... Por exemplo, eu li O Tronco do Ipê, e eu sou sincero, eu não gostei, sabe? Eu fiquei muito sem tempo, irmão. Mas a gente começa a entender sobre a cultura brasileira, a gente começa a voltar um tempo atrás. Era um tempo totalmente diferente do que agora, sabe? Então eu acho muito legal essa coisa de fazerem projetos nas escolas e colocarem a literatura brasileira através disso. Maravilha. Traz a cultura de novo. De volta, a cultura, no caso... Só vai dar um barulhinho literária. Porque eu vou abrir aqui, tá? Porque o pessoal tá mandando mensagem. Deixa eu abrir aqui que o pessoal tá mandando mais mensagens aqui. Urururu. A Fran diz que lê O Tempo e o Vento. Ai, Maravilhosa. Excelente. Muito bom. Fran é uma deusa, né, gente? E o Drummond também gosta, né? Eu gosto. Não consigo não ler o poema dele. Claro, meu bem, fica à vontade. O Amor Bate na Horta, né? Sim. Meu poema favorito. Juan, sobre isso que você está falando, se você me permite uma parte, Pode falar. que amor. como eu não tenho mais 17 anos há bastante tempo, então... Senti uma cutucada. não, eu já fiz 17 uma vez, faz uns anos. Enfim, uma das coisas que eu acho que atrapalha hoje, Sim. não sei se esse é o termo certo, mas enfim, dificulta, é porque obviamente a nossa linguagem de hoje, ela está muito distante da linguagem, na minha opinião, do livro. É língua portuguesa, Concordo. claro. Porém, embora a língua seja mutante, nós sabemos que ela não é estática, muita coisa acontece, mas ela é um código. E, infelizmente, até pela falta de leitura, que hoje existem tantos aparelhos eletrônicos que consomem a nossa atenção, e que a gente acaba desfocando, então a falta de leitura também faz com que acabe se perdendo. Tem muitos termos, claro que tem coisa que sempre vai ser arcaico, com o passar dos anos, né? Vai se tornando arcaico. Mas se você tiver uma boa base de conhecimento, você tem como entender. Então, claro, você pode não gostar desse livro, gostar mais daquele, mas sabendo o que você está lendo. verdade. Sim. Isso eu acho um problema. Isso eu acho, já entrando um pouco na área das letras, que é a minha área, não tanto literatura, mas falando da linguagem, isso eu acho um problema. Eu acho que a gente não pode, que a gente tem que aceitar que existe, sim, obviamente, uma diversidade cultural muito grande, mas a linguagem que falamos é uma linguagem que se escreve, é um código que não podemos descaracterizar, Verdade. porque aí vai se tornar ininteligível, né? E aí é que entra a questão da dificuldade da leitura. É muito importante que os professores mantenham isso, que eu já achei que talvez alguns nem trouxessem mais essa literatura, né? Nossa, meu professor. Trouxessem uma literatura mais facilitada, bastante. porque
realmente, Machado de Assis, você ler lá com seus 14 anos, nas nossas gerações agora, um professor vai ter que esmiuçar e traduzir, na verdade, essa leitura para o aluno, para ele entender do que se está falando. Senão não vai conseguir. Que é como você falou, né? O dissimulado até sabia, mas e o oblíquo? O oblíquo, o que é? E dessa questão, assim, de ler o livro uma vez, depois de anos. Olha o que eu achei, aquele livro. E reler ele. A interpretação pelas experiências de vida, ela acaba muda. Eu tenho alguns livros, e não me pergunte títulos, porque eu não vou me lembrar agora, mas eu tenho livros que eu li 3 vezes, sabe? E cada vez era um sabor diferente. É isso mesmo, é isso. Parece que tem um sabor diferente. É que, na verdade, você vai crescendo e você vai mudando. O sujeito que leu o livro pela primeira vez não é o mesmo sujeito que está lendo pela segunda ou terceira vez. E eu digo assim que as pessoas dizem, eu reler um livro não tem graça. Tem, é muito bom. Se o livro é bom, se o livro te encanta, é muito bom. E assim, tem coisas que você não lembra de todo o livro. Você lembra da história central, assim, você não lembra das minúcias, de algumas minúcias. E algumas ali que fica mágica. Exatamente. Algumas minúcias, elas são muito marcantes e são o essencial do livro. Mas, assim, o detalhe da descrição do campo de lavanda, não sei, sabe? Essa coisa, assim, você revê, você reenxerga com outros olhos, como se você fosse outra pessoa, na verdade. Eu acho que enriquece. Eu acho que para alguém que pensa isso, que não adiantaria ler, é a mesma coisa que assistir um filme mais uma vez, né? Quantas vezes você assiste um filme que você gosta tantas outras mais vezes? Mais na tela quente. Não. Meninas malvadas. Não é isso. Deixa eu limpar. Deixa lá uma limpadinha. Caiu o veneno, né? Falando que você ir à busca do filme que você gostou e tentar assistir de novo. É pelo mesmo motivo, né? Sim. Só que nós temos o hábito mais de assistir TV, obviamente, do que ler, né? Teve um escritor que eu não vou me lembrar qual é o nome. Eu lembro que ele dizia que a TV para ele era muito educativa, porque quando alguém ligava na sala, ele ia pro quarto e abria um livro. E isso mas a gente tem o hábito, não adianta, né? E eu particularmente lia muito mais, isso é um problema, antes do que agora. Eu acho que até pelo estilo de vida que a gente tem, sempre tão corrido, pela ansiedade, que todo mundo é ansioso, né? Já se diz que o mal do século é a ansiedade. Quantas vezes você se pega lendo alguma coisa e tá lendo? Mas você está pensando em tantas outras coisas que quando chega no final da página, peraí, vamos voltar para reler. Isso acontece bastante. Esse desligar é o difícil, né? Exatamente. Uma vez era mais fácil. Eu não sei, eu ando um pouco afastada da leitura, mas eu sou viciada, assim, viciada nível hard, como diz o Juan. Se eu começar a ler e eu gostar do livro, eu não faço comida, eu não levanto, eu não faço nada, eu só leio. Maravilha. E tu teve a oportunidade, Flávio, você... Eu tive a oportunidade em um momento de estar na tua casa tomando aquele café maravilhoso. Gente, a Ida faz um café passado, né, Juan? Dani, primeira coisa que eu chego lá e falo, Ida, café. A Dani já tomou, o Juan também. Quero café. É a briga pela garrafa. E a gente poder ver os inúmeros autores que vocês puderam conhecer de perto. Sim, tem. Né? Tem uma história muito... E tem tantas histórias bonitas, né, Ida? Sim, e a simplicidade, aquele carinho, né, que tem com o leitor. Isso é tão importante. Até porque tu morou já em Porto Alegre. Sim. Então o acesso também era um pouco mais fácil. Com certeza. Essa questão do morar em Porto Alegre, a gente não pagava para ir em eventos caros e tal, mas a gente frequentava sempre a Feira do Livro durante o tempo que moramos lá. Nunca perdemos uma Feira do Livro, jamais, imagina. E a gente ia 3, 4 vezes durante o período da feira. Então, assim, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Conhecer o Ziraldo, conhecer o Ziraldo é uma Tem uma coisa situação assim, que a Alice, que é a filha da Ida, gente, queria um autógrafo de um artista.
de um escritor e não tinha papel. E ele pegou um mapa, né? Ele pegou o mapa da feira. Ele era o patrono da feira. A grandiosidade, patrono da feira, a humildade, a simplicidade, né? Carlos O carinho Urbim. com a pessoa. Eu pensei em trazer o quadro, porque a gente fez um quadro, porque Carlos Urbim, ele era patrono da Feira do Livro de Porto Alegre e a gente encontrou ele, a gente não tinha comprado o livro e eu acho que ele nem estava lançando o livro naquele momento. Mas a gente enxergou ele e ali se reconheceu e tal, e Carlos Urbim, não sei o quê. E tu quer um autógrafo, tá? E não tem papel. E ele disse, mas eu tenho um mapa da feira. E sentou, escreveu, fez, sabe? Ele fez em diversas partes do mapa da feira, vocês viram o mapa lá, né? Ele fez alguma coisa pra Alice. E agora a gente botou num quadro. Criança, gente. Você imagina isso pra uma criança. Gratificante. O mundo que não abriu na mente dela. Sim, com certeza. Ela é uma grande leitora, a Alice é uma grande leitora. Alice, a gente pegou ela uma vez no quarto, deitada, de perna cruzada, com um livro de cabeça para baixo, lendo muito compenetrada, assim. Ela não sabia ler. Não sabia ler. Que linda. Mas ela via, ela entrava no quarto, a gente estava lendo, né? Daí ela então, é a inspiração através dos responsáveis, do convívio, né? Do convívio, da família. E uma coisa, o escritor em questão, Carlos Urbim, já faleceu, então assim, é muito caro para nós. O carinho é ainda maior com certeza. Pelo quadro que tu fizeste. Vamos ter que tirar uma foto e colocar no final da live. Certeza. Por favor. Vamos ler aqui o recadinho do pessoal. Galera, a Márcia Teles também está nos assistindo. Perfeito. Beijo, Márcia. Maravilhosa. Dia do leitor, o Cleverson também deixou aqui um recadinho dele. Com certo. Na literatura brasileira, adoro os livros de Cora Coralina, onde conheci sua casa em Goiás Velho. Olha! Em termos de livro, adoro a versão física e não digital. Eu também. Ele gosta de tocar livros, o Cleverson, tá? Eu também. Eu não leio livros em meio digital. Eu leio livro também. papel. Pensando dentro, mas não leio. Eu nunca li um livro em meio digital. Nunca li. Maravilhoso. E tem outra questão que é bacana, que agora a gente já puxa um pouquinho pro lado do Juan, que são... Depois eu falo isso? Depois, porque eu preciso chamar meus apoiadores. Então, meninas, tudo bom? Então segura, fica plena. Freia, marcha ré. Vamos. Lu, pra você que gosta de surpreender, na 7 de setembro. Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952. Estamos de volta. Ainda, né? Esperando. Peraí. E da Dani, a questão do livro, ela mexe muito com a imaginação. Sim. Né? Porque você cria todo um cenário. Mas alguns livros já nos apresentam alguns cenários, né? O próprio Senhor dos Anéis, né? Tinha mapas, tinha uma infinidade é muito rico. Né? Tu conseguia... Eles alimentavam a gente também para nossa imaginação. E isso eu acho que pode ser agregado também em fotos, né? Fotografias, porque tem muitos livros que são riquíssimos em imagens e em fotografias. Então, uma arte contemplando a outra e complementando. Alguns fotógrafos que hoje são autores também, né? E tudo mais, que eles falam, são livros sobre fotografia, né? A estética fotográfica, fazem leitura fotográfica, tipo, olham o que a gente não vê. Eu não lembro o nome do livro, mas se vocês procurarem, devem todo mundo conhecer. Se tu colocar livro de fotografia, vai ser o primeiro que vai cair. Ele fala sobre as capas de álbuns de artistas do rock da década de 90, 80. Então eles analisam inteiro, sabe? Tipo, do Paul, eles analisam desde John Lennon, sabe? Todas as fotos de John Lennon, todo mundo sabe que ele tem uma foto que é nua, se eu não me engano, que ele tá de lado. E aquela foto é, né, um ícone. Se você vê qualquer representação, você vai saber que é ele. E esse livro analisava tudo bem certinho. E é muito legal porque esse tipo de livro de forma fotográfica, acho que posso dizer assim, você consegue, além de você ter um estudo através dele,
você consegue, é como se você conseguisse se teletransportar para aquela época. Eles se fazem você entender sobre o que estava acontecendo ali. Então eu gosto muito de ler sobre isso, documentário, principalmente tem livro sobre alguns documentários, né, que viraram documentário em si hoje. E mesmo você não assistindo e você não vendo, você consegue se transportar. E vou falar de novo pro Harry Potter, porque que não gosta. Dá licença. Ai, mas não é só a geração, não. Eu sou fã. Viu? Ele é tão bonitinho. É legal porque eles contam, tipo, a base da base, entendeu? Como é realmente o castelo, como ele andava. Então você consegue imaginar, é como se você estivesse ali, só que na verdade você tá lá, entendeu? E também trabalha muito com a imaginação, isso é muito legal. Você consegue entender que o que você tá lendo, você consegue imaginar. E pra muitas pessoas, eu tenho amigos que leem, não conseguem, sabe? Precisam assistir, ou precisam procurar uma referência, ou precisam ver um ponto. Esse dia eu tava falando com a Ida, que eu sempre falo falando com a Ida porque a gente conversa muita coisa, né, Ida? Aqui todo Onde é que tu tá, Juan? Tô na Ida, vem cá. Aqui todo mundo é best, né? Todo mundo é amigo, então, né? E tem muitas pessoas que imaginam cores, muitas pessoas imaginam música. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu sou muito musical. Então, qualquer coisinha que vocês falem, sabe? Na hora, desde... Linka com uma música. Desde o MPB ao axé, entendeu? Vai daquele. E principalmente quando eu tô lendo, eu procuro isso. E tem pessoas que procuram muita cor. Eu tenho um amigo que ele tem um nível a mais de daltonismo, enfim. Então ele tem problemas. E quando ele vai ler, ele sempre marca, com marca-texto. Então quando ele tá marcando, ele consegue entender o que tá acontecendo. E eu, às vezes, marco também e consigo entender pela questão de que eu sou muito desatento, sou muito que nem a Silvana, sabe, imperativo. Então, eu tô aqui, se a mosquinha tá passando aqui, eu tô prestando na mosca e não no livro. Eu posso estar lendo, eu fico no automático, sabe, robô. Então, eu acho que as formas de você ler, de você buscar conhecimento sobre um livro, está mudando, né? Sempre vai acrescentando e eu acho muito incrível. Eu acho que o Sebo hoje ele tá ajudando nisso porque, primeiro, quando a gente começou o marketing sobre ele, eu comecei a seguir as pessoas. E depois eu percebi que as pessoas começaram a seguir. E eu fiquei, uau, não sabia que ele ia. E acabou que as pessoas mandaram mensagens dizendo que gostaram do projeto, pessoas mandando mensagem dizendo que tinham livros pra doar, já separaram pra doar. Sim. Então a gente percebe que tem uma demanda muito grande ainda, porque muitas pessoas acham que não, né? Acho que ainda, e realmente a gente vê que tem poucas pessoas ainda que leem. Mas ainda tem uma demanda e uma demanda jovem, eu fico muito feliz por isso. É que quem sabe essas pessoas ficam ali nas suas casas, no seu quarto, não sabem que tem uma associação de amigos da Casa da Cultura de Lagoa Vermelha, não sabem que tem um grupo de leitura, gente, que o Zenair, né, administra e é fantástico, não sabe quem tem o sebo. Então, quem sabe essas pessoas procuravam outras formas. E ficavam ali em off. E agora é o momento de você que tem interesse. E o que aconteceu também, né, Juan, é que você postava um livro e já perguntavam, tem tal livro? Sim, foi uma isso. coisa leva a outra. Exato. Sai daqui. Então, não. Tá dando uns barulhos aqui. Então. Cai por terra. Mas é legal isso, sabe? Pode falar. O que eu acho que dificulta um pouco a conseguir aprender a atenção do leitor hoje é justamente porque se você assistir a um vídeo, um filme, enfim, pronto, pensando na fotografia, pensando no áudio, pensando, enfim, na música, é claro que isso é mais fácil de prender a atenção, né, do que você pegar, ler e imaginar a cena. Mas eu acho que a luta é conseguir fazer com quem não entendeu como é que isso funciona, entenda como é que isso funciona quando você está lendo, que aí você vai perceber que o prazer existe da mesma maneira, né? E a questão da interpretação, Dani, porque nós estamos com uma séria dificuldade. A gente percebe isso até nas redes sociais, né? De interpretação. As pessoas... Eu até vi um que foi muito engraçado. Vou vender bolo de chocolate das 13 às 17 horas na frente da faculdade. E daí lá vem a pergunta de que sabor é o bolo? Vai vender às 6? Aonde? Sendo que tá tudo no cabeçalho. Tá tudo escrito. E a gente vê isso todos os dias. Sim, muito. Eu não sei se é falta de eu acho que concentração, se é falta de interpretação.
Um pouco na interpretação, nesse caso que é uma linguagem bem informal, até acho que não seria tanto, mas eu acho que nós temos uma cultura que é de não prestar atenção mesmo, é de não ler. No meu trabalho tem uma placa imensa, tem que subir 2 lances, não, um lance de escada pequeno, você depara-se de frente com uma placa em laranja, onde está escrito o horário de funcionamento, tá? Ali, laranja, que é uma das cores do Detran, nós temos que usar tudo conforme eles determinam, né? Então está lá, estampado. As pessoas chegam e ainda perguntam ou veem aquela placa, um portão fechado, só não está chaveado, mas está escrito fechado, e as pessoas abrem e entram. Vocês estão atendendo? Não é por maldade, entendeu? Que a gente sabe que não é. Não é porque a pessoa, não é assintoso isso, mas é para você perceber como a gente não tem essa cultura de prestar atenção e de ler algo que está na sua frente. Leia, é mais fácil perguntar, né? É mais fácil perguntar do que ler, para alguns, né? Talvez alguns ainda prefiram. E é assim que eu fico preocupada nessa questão, Dani e da Juan, a leitura dessas pessoas. Daí elas iriam precisar daquele auxílio que tu falaste antes. Seria isso? Aquele auxílio um pouquinho mais... Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que tentar resgatar um pouco disso que pra mim parece que foi se perdendo, né? O conseguir prestar atenção e o saber do que você está falando. E eu acredito que a linguagem é muito importante para isso. A gente tem que saber o que a gente está lendo, como é que se escreve, o que você está lendo. Às vezes você usa um termo, tudo bem que eu não tenho 17, mas eu não sou nenhum dinossauro ainda, né? Eu acho. E uso um termo um termo que a gente chega num ponto que começa a ficar com dúvida, né? Mas enfim. Dani. Amei. E, enfim, você usa um termo e que alguém olha, tá, mas o que é isso que você falou? Fale português. Brincam comigo muitas vezes assim, às vezes alguns brincam, outros não entendem. E eu sempre digo, mas gente, as palavras estão aqui para ser usadas, elas têm um significado, então vamos saber para que serve. Mas essa cura, eu acho que é o que falta. De olhos oblíquos. Cara, talvez oblíquos. Conversando com o professor Cleverson. Mas eu acredito que, assim, ó, a gente perdeu um pouco a curiosidade de querer saber. Eu quero saber. Eu lembro que eu era assim, eu queria muito saber. Para que significa isso? Eu lia livros com dicionário, às vezes, perto. Na adolescência, né, gente? Mas não que não precise, mas é assim que eu acredito que a gente aprenda. E conhecimento, eu acho que é uma das únicas coisas que ninguém toma de você. Se você tem, você adquiriu, ele é teu. É uma riqueza tua, enfim, então, e a leitura colabora muito para isso, né? Ida, em relação, Juan também que faz provas de Enem e tudo mais, tem essa questão, a interpretação está errada, eu já vi muito isso, interprete esta frase, interprete este livro, dê a sua opinião, dê a sua... Só que só tem uma... Eu sofri muito isso na escola. Só que eu interpretei de uma forma e aquela forma estava errada. Então, o que é a interpretação? Tem muito disso, né? Na verdade... De que, às vezes, uma única... Eu acho que interpretação de texto é treino. Você treina. Eu vou falar de novo, eu sempre falo na professora Cleni aqui, que eu devo a Cleni muito do que eu sou. E uma das coisas que ela me ensinou foi a interpretação de texto. E ela me ensinou isso lá na 5ª, 6ª, 7ª série. E eu fiz Enem 3 vezes, e nas 3 vezes eu me saí bem no Enem, porque as próprias questões do Enem, elas são textos desse tamanho. Você tem que interpretar primeiro a questão, para depois saber pensar na resposta dela. Verdade. Então, assim, o Enem, quando eu fiz, já faz uns 5 ou 6 anos que eu não faço, mas quando eu fiz, ele era muito de interpretação de texto. Então, assim, você que é dessa área... eu acredito que quando se está falando de uma interpretação de alguma obra, você pensando mais artisticamente, é mais difícil de você
especificar, a menos que seja uma frase categórica, né? Essa mesma que você citou, que do Machado de tem Assis, se eu não me engano, o livro em si, ele sempre ficou na dúvida, todo mundo ficava na dúvida, né? Então, aí sim, como é um clássico, eu acho que existe uma especificidade de uma interpretação. Mas, quando se está falando artisticamente, eu acho que sim, abre para mais de uma interpretação. Já quando é um editorial, quando é um fato histórico ou coisas assim dessa natureza, daí sim, eu acho que existe uma interpretação específica, não tem muito como você abrir, porque aí realmente não tem significado. Pela questão do Enem que vocês estavam falando, esse ano eu fiz, né? Triste. Mas... tinha um dos textos, né, que tinha não sobre a redação, mas era sobre uma lesma que queria ser escargot. E virou polêmica, né, todo mundo no Twitter, então era o que tinha. A base do texto era o quê? Ela era uma lesma e ela queria ser escargot porque ela ia ser fina. Mesmo ela sabendo que o escargot ia morrer na mesa de alguém. Só que, tipo, a mesa era o quê? Uma mesa com cristais. Riquinho. Era de rico, de burguês, vamos dizer assim. Então ela queria. E tipo, a pergunta em si ali pra você analisar, é muito complexo. A gente falou algo, talvez seja errado, não sei, mas era desnecessário, sabe? A forma que eles queriam que a gente interpretasse. Então, muitas vezes na interpretação de todo o livro, não sei de vocês, mas já aconteceu, muitas vezes aconteceu comigo e eu me policiei muito. E hoje tô de forma diferente. Minha mãe me ajudou a me policiar até nas eleições, porque eu lia o que eu queria, eu não lia o que estava escrito. Entendeu? A interpretação Tu entende? Nesse caso, né? Entende o que eu quero Temos um moço dizer? teimoso aqui. Entende o que eu quero dizer? Você Ele é lê, jovem. você lê o que você pensa, não o que tá escrito ali. Então eu, nas eleições, tive que me policiar muito, porque eu briguei muito na política, a gente todo mundo sabe disso, né? Tive que brigar muito. E não tava errado, ainda bem, que pena, né? Poxa, que triste, com fogos. Mas, muitas vezes... é verdade. Não, mas assim... Sem estampido. Isso aí. Viu? Uma POC aqui, sabe? Virada dentro, pau, 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 pau. Ai, que pena, né? Que horror. A polícia deveria ter feito alguma coisa, desculpa. Mas assim... demora pra conseguir isso, né? Então, quando a gente começa a ter aquele hábito assim, eu vou ler, mas... Tá, então eu li o que eu quis. Vamos ler de novo pra ter. Eu fiz isso. Pra eu aprender, eu tive que fazer isso. Porque realmente eu não conseguia. Eu lia lá, tal pessoa fez isso, tal pessoa desviou isso. Mas eu não procurava entender o porquê que essa tal pessoa... O que aconteceu. Eu lia isso e ficava com isso na cabeça, entendeu? Tanto é que... Eu não que tem que ter um lado, mas eu tava ali muito, meu Deus, o que tá acontecendo, meu Deus, o que tá acontecendo. E acabou que uma hora ou outra, a minha mãe chegou assim, Juan, calma. Lê de novo, tenta interpretar, que a gente vai ver. E foi assim que aconteceu, sabe? E depende da vibe que tu tá também, Nossa, né? não, é muito. Dani, É muito. A vibe também, ela pode te... dependendo do momento ou o teu estado emocional Eu até acho do que sim. dia, você... Sim. Os olhos, eles te enganam às vezes, né? E outra questão, assim, ó, é que a gente não pode tomar como verdade, falando especificamente de política, você não pode tomar tudo que a imprensa, que os órgãos de comunicação, ou que os agentes políticos te dizem, você não pode interpretar ao pé da letra. Menos a Porque Lagoa nem FM, Lagoa TV, que a gente não ganha dinheiro de ninguém, não. né? Que a gente não ganha. Não. Não Dani, ganha de milhões de A ninguém, gente está não. falando de imprensa a nível de Estado, a nível de É país. que Então, rola dane-se você. muita. Gente, Então, rola assim, muita treta. Muita. E assim, ó, Tipo, trilhões. e pelos próprios agentes políticos. Eles escrevem no papel. A minha avó dizia uma frase que é muito... O papel aceita qualquer Aceita coisa. tudo. Você escreve o que você quiser no papel. E ele aceita. E daí tu dá para os outros lerem. Sabe? Se eles vão acreditar, é outra história. E hoje existe muita interferência, né? Muita Exato. interferência. E assim, ó, eu não tenho coragem, às vezes eu vejo uma postagem, porque a gente lê, talvez a gente esteja lendo muito pouco livro, mas a gente está lendo muita informação na internet. Então, às vezes, Fake assim, news, e daí, muitas vezes eu não compartilho porque eu não descubro a origem, sabe? Porque como é que eu vou compartilhar uma coisa que eu não sei se é verdade, se a fonte é segura? Ou às vezes é coisa que aconteceu lá. Não, daí Eles assim, ó, puxam, a criatura coloca uma notícia, me dá uma coceira no dedo, eu vou compartilhar. Eu digo, não, mas eu vou ver de quando que é. Pai, de 2017. Passou, sabe? Tem que se ter muito cuidado com isso. hoje em Tem. dia. Então, assim, isso é a questão de ler, né? É É a a questão mesma do história ler. da placa, Da sabe? placa. Você tem que ler, você Nós tem que somos ler. leitores desde o momento que a gente acorda. Com né? certeza. Café, açúcar.
pão, Tá escrito? né? É que eu acho Então, que... acho que o teu dia a dia, tu levantou, você já tá fazendo leituras. E às vezes não só visuais, mas uma leitura auditiva, uma leitura... A gente pode englobar tudo Mas como leitura? Eu penso Sil, sobre isso porque Quem sabe? às vezes a gente liga no automático, né? A leitura e a interpretação, eu acho que é bem diferente. Porque a gente acorda, a gente vê o despertador, 7 horas. Desliguei. É automático, sabe? Quando você pega um livro pra ler, tu tem prestar atenção a mais, no caso, sobre o que você tá lendo pra você entender. Às vezes a gente faz, as coisas estão no automático, tipo, tu lê aqui, o copo que tá escrito aqui, e leu, acabou ali, dá o que, meia hora, tu nem faz a mínima aquela ideia. questão de você ver, olhar, mas não ver, não enxergar, né? É a placa. E isso acontece com É a placa. É a placa. ou com o próprio livro. Você às vezes lê e não consegue. Tem que haver Como é que tu faz, Ida? Tu tem alguma coisa que tu faz antes de ler? Tipo assim, tu faz um café, ou tu toma um banho. Aquele é o teu momento ou não? Tem algum ritual que tu faz? Tem. Dani, Juan? Pra mim tem que ter conforto. Eu não posso estar com roupa apertada, eu tenho que estar confortável. De preferência eu leio de pijama. Adoro ler de pijama. Sofá, perninha em cima do sofá. Que nem a Alice, né, tava? Perninha cruzadinha, amada. E eu tenho que estar relaxada, então tu tem que tomar um banho, tu tem que, sabe, momento só, é só meu, sabe, ninguém precisa participar. Como, claro, você divide a casa com outras pessoas e etc, a minha leitura no sofá, ela tem sido menor, eu me escondo no quarto para ler. Porque daí tem TV, ou tem música, ou tem... eu acho que a música, até dependendo da música, eu, quando era mais jovem, eu ouvia muita música erudita. Eu não gosto de dizer música clássica porque tem rock clássico, tem brasileira clássica e etc. Então eu ouvia música erudita. E conseguia adaptar junto com a leitura? Conseguia. Eu botava um Tchaikovsky ou alguma coisinha assim lá e... Reza a lenda que ouvir 5 minutos de música erudita diariamente aumenta o seu QI. Então deve ter aumentado bem. Eu não sei. Que estão grávidas também diz que é maravilhoso. Sim. Diz que acalma, relaxa. E esse tipo de, falando agora um pouco da música, esse tipo de musicalidade, você pode não perceber, mas ela desperta sentidos em você ao longo do tempo que você vai ouvindo. Você começa a perceber coisas que você não percebia, sabe? É muito interessante. Eu sou suspeita porque gosto muito desse tipo de música e de música. Para ler, se eu tiver música, eu estiver ouvindo música, eu não vou conseguir, porque eu vou ficar prestando atenção porque você na música. Da música. Então você já vai ficar com o teu ouvido mais aguçado. Não pode, porque eu consigo prestar atenção só na música e não no que eu tô fazendo. Então eu tenho que deixar a música de lado. Preciso de silêncio. E de luz. E eu preciso bastante luz, porque como eu tenho uma miopia bastante alta, se não tiver luz, não tem leitura. 2. Eu te entendo, Dani. Receita para quem gosta de ler. Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa. É um idioma à parte. É um português do Brasil recheado de termos que a gente não sabe o que é. Mas assim, é muito bom. É muito bom. Leiam, vale a pena. Vale muito a pena. E ainda falando de música, tu falaste que tu gosta de ouvir MPB junto, né? Cara, nossa. Sou apaixonado por MPB, né? Todo mundo sabe aqui, né? Desde Malu Magalhães, a Caetano, Gil, enfim. Eu sou apaixonado. Então, eu sou uma pessoa que... Acho que todo mundo já me viu em algum rolê aí. Sou muito dançarino, enfim. Mas... quando eu tô sozinho em casa, até eu, às vezes brinco com a mãe, ó, a diferença, né? Que tá em casa e quando tá fora. Tipo, lá em casa é só MPB. Então eu acostumei a fazer tudo. Se eu vou, sei lá, limpar meu tênis, eu tô ali com o MPB. E com a leitura, pra mim, é diferente da Dani, que ela falou que não consegue. Eu preciso de um barulho ou alguma coisa. E o MPB, além de me acalmar muito, me deixar muito na paz e amor, me ajuda muito a focar, sabe? A melodia, enfim, o barulho. É um composto. E a Ida falou que precisa ficar confortável. Eu já sou aquele que precisa tomar uma xícara de café sempre, com o café do lado, MPB, e
É isso. Mas Se aqui tiver, café, né? se tiver musiquinha, até esses dias a gente foi pra um camping com meus amigos, né? Foi sábado retrasado. E eles foram na água e como eu tenho uns probleminhas aí da aceitação do meu corpo, né? Eu não quis entrar, né, na água. E eu tava lendo lá Harry Potter, até foi o livro que eu comprei no tem sebo. nuas e cruas só pros outros? Então, Inês, Né? ai, jogou na cara, doeu um pouquinho. E aí eu acabei lendo e realmente eu coloquei minha musiquinha ali do lado, o pessoal ao redor e tava lendo. Então o MPB pra mim é algo que, além de voltar, porque tu escutar MPB passado, entre aspas, passado, tu volta a um tempo muito massa, né? E com a leitura, então, pra mim é tipo... Gente, eu tenho uma fonte em casa. Uma fonte de água. Verdade. Delícia. Esses Dormi com barulhinhos aquela são bandeira bons, né? Não, e uma vez que tu achou que tinha estragado a caixa do banheiro. Sim. Era foda. Eu falei, se eu dar um barulhão, então acho que deu um problema. Acabou com a delicadeza do momento. Traz um ar calmo aí, Silvana, deu problema não. Então a minha fonte, ela fica 24 horas. Eu não sei como é que a bomba ainda não queimou, Verdade, não estragou. 24 horas a minha fonte, uma fonte grande, né? Uma fonte grande. Eu convidava vocês pra ir lá em casa tomar um café, só que eu não sei fazer café. A gente passa. Tu passa. Então eu tenho a minha fonte e a minha fonte ela fica 24 horas. Só que eu comecei a deixar ela ligada depois de uma circunstância que aconteceu no ano passado. E eu precisei voltar pra dentro de mim, eu precisei realmente me virar, sabe? Do avesso e olhar pra dentro de mim. Então eu comecei a ouvir muita música de meditação, fazer meditação. Incrível. E como a gente vai se descobrindo, né? Eu vou fazer agora dia 19, 32 anos. E eu não imaginava que ia ter festa. Eu não imaginava que o som, o barulho da água, isso eu descobri agora. Claro que eu sempre fui criada, né, com meu pai me levando em açude, coisa. Mas nesse momento que aconteceu a situação e que eu precisei me acomodar e ficar numa paz, sentir a paz interior, eu descobri que a fonte, pra mim, ela é curativa. Mas é. A água, ela é curativa. A água é pra curativa. mim, sim, é maravilhoso, me relaxa. Então você fazer uma leitura com ouvindo. E tem aquelas fontes pequenas também. Eu recomendo a galera. Tem umas fontes pequenas, gente, é bem baratinho. Umas fontes pequenininhas, deixar aquela água correndo. Só que eu não posso muita luz. Apesar de eu ser míope, muita luz. Não. Claro, pra ler, né? Eu falei, porque a luz influencia tudo, né? Luz influencia tudo. Até a luz branca, gente. A luz branca, ela meio que, né? Sim. Eu acho que é uma indireta pro pessoal tirar a luz branca daqui. Tira, vamos ficar no escuro. O próximo programa será no escuro com Ida, Dani e também Juan Barreto, que estiveram aqui falando um pouquinho sobre leitura, várias curiosidades. Deixa de novo os nomes pra galera anotar. O que você recomenda? Eu recomendo Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Isso. Eu recomendo Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu recomendo Dante Alighieri, O Inferno de Dante. Falando em Dante, o Dante tá de aniversário hoje. Dante da Castelo Neto. Parabéns. Parabéns. Não é esse. Não encerramos ainda. Mais algum? Perfeito. Eu recomendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu acho muito bom. E de literatura contemporânea, eu gosto muito das crônicas da Marta Medeiros, que eu acho que a galera mais jovem também é uma leitura um pouco mais fácil. Não porque ela não seja uma super escritora, inquestionavelmente, mas porque eu acho que quem começar a ler é uma leitura que consegue assimilar um pouco melhor. Eu gosto muito dela, acho o realismo dela muito bom. Não sei se ela é realista, mas eu tô dizendo que é. Enfim. Nós recomendamos a nossa biografia, que vai sair no próximo mês. Então, gente, se vocês quiserem ir, dia todo 31, resto, nosso né? casamento. E todo o resto, né? O Tony Bellotto tem um livro muito bom, tá? Eu não lembro o nome do livro, mas o Tony Bellotto tem um livro muito bom. Tony Bellotto dos Titãs. Leiam Salus Locke. Leiam Salus Locke, por favor, né? Ele veio na feira, ele é ótimo. O livro é muito bom, vale muito a pena. A capa do Tony Bellotto eu te prometo para depois, para internet. Tá.
Então, vamos precisar da foto, né? Sim. Com assinatura. E do entrem lá, Carlos. pessoal, no nosso Instagram, na nossa Sebo. lojinha, que é sebo, @sebo_ACCLV. Isso. E No Instagram, lá tem as fotinhos dos e- livros. E também tem o Instagram da ACC, né? Tem. Onde a gente coloca Ah, tudo que a gente ACCLV. faz, enfim, que é a ACCLV também. Bem Instagram, criativo. Facebook, pessoal. Então Super procurem e comprem, se divirtam verdade. e viajem dentro das suas casas, verdade. né? Ao menos Ônibus. experimentem. E se preferir ler no modo digital, que seja, mas que leiam. Exatamente, é Leiam, muito leiam uma importante. bula de remédio, mas leiam. É verdade. Exatamente. Enfim. Eu tenho um amigo que diz que quando ele não tem nada pra ler, ele Lê uma lê as bula, bulas lê de os remédio. Adorei. Aprende termo técnico. Show de bola, Não, é galera. Foi verdade. um prazer ter estado com vocês. Mandar beijo pra todo mundo que nos acompanhou. Os meninos já mostraram 2 vezes a plaquinha e nós aqui, né? Porque o papo é bom. Tem muito Só mais faltou coisa café, pra né? falar. Faltou café. Na próxima Sim. vai ter café. Acho que eu busco. E vai ser de noite, vai ser escuro, vai ser. Não, de noite Sem já a luz branca. pode ser. Sem a luz essa branca, pode isso. ser mais Sai baixa. mais baixa, né? Ouvimos todos de óculos escuros. Posso. Já que não ser. temos colírio, né? Então tá. Beijo, gente. Boa noite, Boa muito noite a obrigada. todos, obrigada. Boa leitura. Boa leitura a todos e todas. Valeu, até semana que vem. Até mais.